Tópico agora é tipos de análises e a gente vai identificar quais são as análises mais importantes feitas nos criptoativos e também fazer uma definição sobre cada uma delas. As duas análises mais famosas e mais comumente usadas são as análises fundamentalista e a análise técnica. A análise fundamentalista foca muito mais na tecnologia voltada para a moeda, fala também sobre o setor dessa moeda e vai checar os dados dessa moeda no mercado, notícias de mercado e também tentar entender como é que funciona a empresa por trás daquela token, daquela moeda. A análise técnica, já por outro lado, é bastante diferente. Ela vai focar principalmente nos gráficos daquela moeda, de valorização e de negociação diária, semanal ou anual daquela moeda. Então, as duas análises elas se complementam e eu sempre recomendo para todos os meus clientes e alunos que façam as duas análises, independente do tempo que você vai utilizar para fazer a sua negociação, se for no curto, médio ou longo prazo. Logicamente que cada um desses períodos de análise e de tempo que você vai estar fazendo o seu investimento tem uma análise que é mais importante, mais voltada para aquele tipo de investimento. Por exemplo, se você pensa em fazer um investimento de curto prazo, a análise técnica ela é mais indicada para você. Por quê? Porque a análise fundamentalista ela vai focar nos resultados financeiros da empresa e da moeda, vai tentar pegar uma maior parte de tempo, assim, um período longo de tempo para poder fazer uma análise bem feita dos fundamentos da moeda, da tecnologia, de atualizações do sistema, de como ela está se comportando no mercado. Então, se você vai pensar no curto prazo, o que você tem que realmente analisar e levar em consideração na hora de fazer a sua análise e o seu investimento são os gráficos de curto prazo, onde você vai identificar os padrões aí de valorização e de desvalorização. Se você pensa num médio prazo, aí as duas informações são bem importantes, porque uma informação vai complementar a outra mais ou menos no mesmo grau. Então, tanto a análise fundamentalista, com algumas notícias positivas, com resultados financeiros, como eu falei, de lucro e de receita da empresa, vai mostrar para você informações que vão se conectar junto com as análises gráficas que podem significar alguma valorização aí de médio prazo dessa moeda. E se a gente pensar no longo prazo de investimento, o longo prazo, a análise fundamentalista é muito mais importante, porque ela vai dizer qual é a sustentabilidade dessa moeda, se ela vai conseguir passar muito tempo no mercado se valorizando e se a solução de mercado que ela traz para todas as empresas que ela tenta ajudar vai ser serão umas soluções que se perpetuarão ao longo dos anos. Então, se ela não tiver soluções para ajudar muitas empresas no mercado, talvez ela não tenha tanta demanda assim pelo seu serviço. Se ela não tiver tanta demanda pelo seu serviço, ela não é uma empresa que tem característica de longo prazo. E aí a gente tem que começar a prestar atenção nisso também para saber identificar quando a moeda é interessante para o curto, para o médio e para o longo prazo. A gente vai ver isso no decorrer do nosso módulo. Alguns pontos importantes também da análise fundamentalista que a gente vai dar uma olhada aqui são o setor, como eu falei para vocês. Então, o setor é muito importante, porque o setor também vai dar para a gente uma informação de curto, médio e longo prazo de investimento. Um exemplo de moeda que é considerada de curto prazo são as moedas ligadas a jogos criptográficos. Então, esses jogos criptográficos e metaverso, eles no momento são moedas consideradas de curto prazo, porque começou agora e a volatilidade desse setor é muito grande. Moedas que são ligadas mais para o médio prazo são moedas ligadas a corretoras, que pode ou não ter a sua vida útil mais alongada. Então, se a gente pensar assim, a Binance já tem alguns anos de mercado e ela pode se estender ainda por alguns anos aí de mercado até que tenha alguma outra corretora que chegue e derrube a Binance do seu posto de maior corretora do mundo. Se isso acontecer, a Binance perde mercado. O investimento que você fez na moeda da Binance, a BNB, se torna um investimento de médio prazo, né? Não fica um investimento de longo prazo, porque outra corretora melhor chegou e tomou o espaço da Binance. E uma moeda que é considerada de longo prazo é a Bitcoin. Então a gente vê no Bitcoin a moeda de longo prazo por quê? Tanto a funcionalidade do Bitcoin, que é a substituição da moeda fiduciária, né, servir como reserva de valor, unidade de conta e meio de troca, e também o último ano em que a Bitcoin vai deixar de ser minerada, 2140, isso dá uma característica para a moeda de longo prazo, ela pode ser utilizada ainda por muitos anos. Pode ser que aconteça dela não ser utilizada por esse tempo todo, pode ser que isso aconteça.
mas as características e todos os indícios da moeda indicam que ela pode ser utilizada por muito tempo. Então, o setor e a funcionalidade da moeda são muito importantes também. Protocolo de validação também é importante, se ela é Proof of Work ou Proof of Stake, vai indicar para a gente se ela é uma moeda interessante para o curto e para o médio prazo e para o longo prazo também. Então isso é muito importante para a gente olhar. Se a moeda tem uma blockchain única, nós também temos que analisar isso. Se ela tiver uma blockchain única, isso pode dar uma característica para ela de longo prazo. Se ela não tiver, se ela tiver inserida em uma outra moeda utilizando uma blockchain compartilhada de um outro setor, talvez isso seja uma característica negativa para ela. A plataforma, se ela serve como uma plataforma de lançamento, como a Ethereum, a Cardano e a Solana são dessa forma. Então, se ela tiver uma plataforma de lançamento, isso pode indicar para ela que ela capta mais clientes e ela tem a chance também de captar cada vez mais clientes. Dessa forma, vem mais dinheiro para a plataforma e a moeda se valoriza. Quais são as soluções de mercado que essa moeda traz? A solução de mercado aí vai captar a maior quantidade de clientes possível. Por quê? Porque ela vai solucionar o problema de todo mundo no mercado. A gente vê uma moeda muito interessante no mercado que tenta solucionar o problema de muita gente, que é a Solana. A Solana serve como meio de pagamento, como reserva de valor, como plataforma de lançamento tanto de criptoativos como de NFTs e outros aplicativos também. Então, muitas empresas podem demandar pela utilização da plataforma da Solana. E isso agrega valor para a moeda. Quais são as tecnologias que estão agregadas dentro daquela moeda? Por exemplo, smart contracts ou se aquela empresa é uma empresa descentralizada. São dois pontos muito positivos que a gente identifica em novas moedas e as moedas novas que vão chegando no mercado que não têm essas duas características já vão ficando para trás. E quais são as corretoras que negociam? As corretoras são muito importantes, por quê? Porque antes dela chegar nas maiores corretoras do mercado, isso pode ser um ponto positivo, porque ela pode dar um estirão de valorização se ela entrar nas corretoras que tem o maior mercado, por exemplo, a Binance, que a gente já falou aqui. Então, quando ela é uma moeda interessante e que tem pouquíssimas corretoras, talvez comprar ela antes dela entrar nas maiores corretoras seja um ponto positivo, porque isso vai lhe dar a chance de comprar a moeda mais barata. Então essa é uma possibilidade muito boa de compra de moeda quando você identifica uma moeda muito interessante, com todas essas características positivas que eu acabei de citar para você, mas elas ainda não estão nas maiores corretoras. Então isso pode ser realmente um achado. Outra coisa importante na análise fundamentalista que a gente ainda vai ver é volume de negociação, capitalização de mercado, oferta máxima de unidades e oferta em circulação. Tudo isso a gente vai identificar na primeira moeda que a gente for fazer análise. Como eu falei para vocês, nós faremos análise de 3 moedas e eu vou focar principalmente na primeira moeda porque eu vou detalhar especificamente cada um desses pontos na primeira análise. Depois a gente vai ser mais rápido nas outras análises, porque vocês já aprenderam como é que faz a análise e o que é que significa cada termo e qual o impacto que aquela funcionalidade tem nas vantagens daquela moeda ou não, se ela é uma moeda interessante para investir no longo prazo ou não. E agora a gente vai partir para a análise técnica.